tarde a todos, a todas. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso webinar. Vamos falar um pouquinho sobre ESG hoje, né? Então, acho que é uma questão muito importante, esse ESG e as principais atualizações no contexto global. Eu queria dar alguns recadinhos. A primeira coisa mandem suas perguntas, é super importante que vocês participem. Esse vídeo vai ser gravado, vai ficar no site do Ibracon, tem uma abinha que chama lá vídeos, então vai ficar lá gravado. Uma outra coisa importante é que no final existe uma pesquisa de satisfação que nós gostaríamos muito que vocês preenchessem, porque nos levam nos direcionam nesse sentido do que é importante e é mais relevante para os nossos associados. Vou passar a palavra para o nosso presidente, Valdir Coscodai, que vai fazer uma introdução, falar um pouquinho para vocês. Olá, boa tarde a todos. Espero encontrar todos e todas muito bem. Esse tema ESG é um tema que está na pauta de todos, né, e tem ganhado preocupação por conta das questões relacionadas à sustentabilidade social, ambiental, aspectos de governança. Quer dizer, esses temas, na medida que o tempo vai passando, as preocupações com aquecimento global, escassez de recursos humanos, catástrofes, desigualdades sociais e tal, tem preocupado a todos e tem trazido impacto cada vez maior no modo de vida de nosso e das nossas futuras gerações, né? Bom, e esses aspectos, sem dúvida nenhuma, também impactam a condução dos negócios das empresas. E os diversos interessados pelas informações dessas entidades querem cada vez mais entender qual que é o retorno que essas entidades dão em relação a esses aspectos, além do aspecto do lucro propriamente dito, né? Então, essa inquietação tem trazido demandas, e essas demandas fazem com que as companhias incorporem cada vez mais aspectos de ESG nos seus reportes, né? E nós, auditores, contadores, como nos posicionamos em relação a isso? A gente sabe que, historicamente, os profissionais de contabilidade e auditoria sempre cuidaram de questões financeiras, tributárias, econômicas e patrimoniais das entidades, né? Pois esses temas sempre tiveram no centro das informações do universo corporativo. E nessas circunstâncias, né, que a gente acabei de falar agora, também a contabilidade e os auditores estão agregando ESG no seu dia a dia, com o espaço e a importância que esse tema merece para todos eles, né? De fato, o ESG não é coisa recente, é coisa de muitos anos. A evolução tem sido bastante grande. Na década de 2000 e tanto começaram algumas métricas a partir de provocações da ONU, né? Mas mais recentemente que a coisa ganhou um corpo muito grande. Está se discutindo agora que não basta só reportar. É preciso saber como reportar, é preciso saber comparar, é preciso condições de comparação dessas entidades, é preciso que haja que os assuntos sejam verificáveis e que as informações sejam confiáveis, né? Então, nossa jornada ela procura acompanhar aqui tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, desde o ano passado a gente instituiu no Ibracon a nossa bandeira, a bandeira que trata de transformação, né? Quer dizer, atividade a auditoria como agente de mudança, né? Como resposta às transformações que são demandadas pelo mercado, né? Pelos investidores, pelos reguladores, em todas as frentes, né? Os aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa. E esse grupo de trabalho, essa bandeira, na verdade, originou não só a bandeira em si, mas um planejamento estratégico que fizemos para estabelecer ações que visem colocar
a auditoria nesse contexto. Então, essas ações são de diversa natureza, né? O webinar como hoje, né, que é um dos primeiros e que a gente com certeza terá diversos outros para estar aqui, trocar experiências, entender um pouco mais que a coisa funciona. São pesquisas em que a gente procura entender o que o mercado está reportando, o que está acontecendo no mercado. São diversas ações que a gente tem feito para estar dando condições para que todos os auditores entendam o que é esse tema, qual que é a importância desse tema, e que esteja qualificado para poder, como auditor, fazer trabalho de asseguração e fazer outros trabalhos, dando a importância que o mercado de capitais dá. O Sebastian é líder do nosso grupo de ESG, né? A Viviane, ela está no board lá do IWSB, que cuida das normas de asseguração. Então, temos várias frentes. Tem a frente que cuida do tema ESG, que as empresas precisam reportar. Então, o Sebastian, no grupo dele, coordena também nosso acompanhamento das discussões do ESG, do ISSB que está acontecendo lá fora, a criação do CBPS no Brasil como resposta às mudanças internacionais, né, que o Brasil não pode deixar de acompanhar. E a Viviane cuida de aspectos do que o auditor tem que fazer para poder assegurar essas informações. Enfim, o Ibracon dá uma tremenda relevância para esse tema. Acompanhe, portanto, todos os trabalhos que o grupo faz, que a Viviane tenha feito, as publicações nossas. E, mais que tudo, acompanhe esses webinars, acompanhe todas as nossas iniciativas, porque tenho certeza que todos enriquecerão com essas atividades do grupo, com essas atividades que propõe a trazer vocês todos para a mesma página. Enfim, hoje, essas palavras de introdução e vou parando por aqui, querendo desejar a todos aí um excelente webinar, um excelente tempo. Bem-vindos. Passo a palavra para vocês de volta. Um grande abraço. Obrigado, Coscodai. Super obrigado aí, você aí no papel do presidente do Ibracon, representando a nossa profissão, sendo protagonista, né, de colocar essa agenda de ESG aí no topo dos assuntos que precisam ser debatidos aí e que a gente precisa aprender todos juntos aí nessa jornada. E acho que como você falou, Coscodai, só para reforçar um pouco aqui essa mensagem, né, a ideia é a gente ter uma série de webinars para a gente abordar essas questões de ESG, né? Isso aqui é de fato uma jornada, tem muita coisa ainda que vem pela frente, tem muita coisa que vai vir num ambiente regulatório, demandando aí dentro conhecimento, né, numa curva de aprendizado. Então, acho que o nosso primeiro pedido é participem desses e participem dos próximos, né? A ideia é que aqui a cada 2 meses a gente tenha um webinar de atualização em relação às temáticas aí de ESG. E esse primeiro aqui é mais para a gente falar um pouquinho, não é ideia nossa a gente entrar na tecnicidade de cada uma das resoluções, né, que a gente vai debater aqui, mas assim dar um pano de fundo para a gente começar a navegar junto e nivelar o nosso conhecimento em relação ao tema, né? Uma coisa que a gente tem debatido bastante, né, e essa importância de nivelar o conhecimento, é que a gente tem várias questões, várias coisas ocorrendo de forma paralela, né, ao mesmo tempo, isso acaba efetivamente criando um pouquinho de confusão, né? O que está em vigor, o que não está, a partir de quando, por quê? Então, a ideia desse primeiro webinar aqui é exatamente a gente setar e tentar colocar aqui todos na mesma página de conhecimento de tudo que a gente tem visto no mercado, de tudo que nós do Ibracon temos interagido com os reguladores, né, e tudo que a gente tem acompanhado efetivamente aí no mercado, né. E aí, acho que Cuscuda reforçando a sua mensagem, né, por que esse tema efetivamente é tão importante, né, e quais são os fatores que eventualmente corroboram essa agenda. Acho que um dado bastante interessante é a questão lá da pesquisa que é feita anualmente no Fórum Econômico Mundial, né? Então, esse aqui é o dado mais recente,
né? Então, eles perguntam no Fórum Econômico Mundial quais são os riscos e probabilidades de ocorrência desses riscos que aqueles CEOs, né, de companhias globais enxergam na agenda da gestão dos negócios nos próximos anos. E acho que o que mais corrobora, se você pegar essa mesma pesquisa de uma década atrás, você tinha uma temática relacionada à agenda de ESG e todas as outras relacionadas à tecnologia, inovação, cyber, questões geopolíticas e assim por diante. E quando você pega os últimos 3 anos, 9 dos 10 temas que foram levantados pelos CEOs como os mais relevantes e com maior probabilidade de ocorrência estão relacionados aí à agenda de ESG. E por que ela vai ser importante? O próprio Coscodé comentou, a Vivi vai ter oportunidade de falar, a gente não lida com o tema de sustentabilidade ontem, esse assunto não começou ontem, né? No próximo slide aqui, se puder mudar, a gente tem aqui mais ou menos um cronograma no tempo do que vem acontecendo em relação ao tema de sustentabilidade, em relação aos temas de balanço social, e aí sim, talvez aí principalmente nesses 2 últimos anos, uma chacoalhada, um furacão em relação a toda essa temática, eu acho que com 2 cernes principais, né? Então, um é que o nosso tempo chegou e está acabando, se a gente efetivamente não nos movermos, né, em relação a essa agenda. Então, o que é essa agenda de ESG, né? Eu acho que a gente define o ESG como uma construção de uma agenda de gestão dos negócios de forma que você consiga resolver um problema real da sociedade ou do planeta no médio e longo prazo por trás do lucro, né? Então, a agenda de ESG e a melhor definição é isso, é como que a partir de agora eu vou fazer uma gestão de agenda do meu negócio para eu, de fato, agora eu preciso, não tenho mais escapatória. Eu preciso genuinamente engajar a minha empresa por trás do lucro para resolver um problema aí da sociedade ou um problema do planeta. Então, quando a gente olha esse timeline, né, a gente vê desde uma década atrás, né, desde a CVM nas resoluções de 552, a própria revisão da lei das estatais, onde passou a colocar a obrigatoriedade dos relatórios de sustentabilidade para as empresas de economia mista, o próprio Código Brasileiro de Governança Corporativa em 2016, já introduzindo, né, as questões aí relacionadas aos temas de sustentabilidade, a CVM 586, que foi revisitada em 2017, já colocando as questões de clima num viés de pratique e explique, e aí talvez eu queria me concentrar um pouquinho aqui nesses 2 últimos anos, porque aqui eu entendo que a gente começa efetivamente a ter esse divisor de água, né? Então, em 2020 a gente tem a tão famosa carta lá do Larry Fink, né, da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, onde o CEO, anualmente, Larry Fink, emite uma carta, né, para o mercado de forma geral, onde ele se pronuncia pela primeira vez falando que a BlackRock, a partir de um determinado momento do tempo, ela não vai efetuar mais nenhum investimento em empresas que efetivamente não enderecem essas questões de ESG. E por quê? Como a gente está falando dessa questão de propósito por trás do lucro, a BlackRock, como uma gestora de ativos e uma investidora, ela também nessa sua vertente de propósito de resolver um problema real da sociedade e do planeta, ela passou a entender, né, através do seu CEO e através das cartas que foram e vieram sendo atualizadas em 2021, 2022, ela fala, olha, agora não é só mais o lucro pelo lucro, né? Eu tenho um propósito, eu quero de alguma forma contribuir para resolver um problema, então eu só vou colocar investimento em empresas que efetivamente enderecem essa questão de ESG. Por que a gente fala que isso aqui é um divisor de águas, né? Porque, de novo, a gente já vinha falando e quando a gente olha para tudo que aconteceu tudo que tem acontecido do ponto de vista de clima, tudo que tem acontecido do ponto de vista de vulnerabilidade de uma parcela relevante da sociedade, tudo que a gente vê da falta de programas de diversidade, inclusão nas companhias, programas formais, né, com propósito e engajamento genuíno, a gente vê que a gente falhou, né? E todos nós falhamos enquanto cidadãos, enquanto sociedades, enquanto empresas, nós falhamos nesse processo e a gente agora não tem mais efetivamente aí tempo para falhar. E aí agora, então, assim, tentar aqui dar um panorama do que efetivamente está acontecendo nesse momento e o que a gente entende que vai acontecer para frente, né?
Hoje, a melhor forma que as empresas têm de fazer uma prestação de contas para todos os seus stakeholders, então, seja ele a sociedade civil, a ONG, o governo, o cliente, o fornecedor, o seu colaborador, então você tem hoje um entorno de stakeholders muito grande, e a principal forma que as empresas hoje têm de prestação de contas para esses stakeholders é através, ou tem sido, através dos relatórios de sustentabilidade. Tá? Vivi vai um pouquinho falar para frente do processo de asseguração dessas informações, mas hoje você tem as companhias de forma voluntária, então hoje não existe nenhuma obrigatoriedade, exceto como eu comentei lá das empresas de economia mista, a empresa escolhe um padrão de relato, né? Então o GRI talvez o mais utilizado por ser mais o antigo, mas ela escolhe o relato integrado, o TCFD, o SASB, escolhe um framework que faz essa prestação de contas aí para o mercado. Mas, de novo, isso é em caráter voluntário. O que aconteceu a partir de 2020? A CVM, através de uma instrução CVM 14, ela definiu que as companhias abertas que fossem preparar o relato integrado, o relatório de sustentabilidade, através do relato integrado, que deveriam, né, ela aprova lá o OCPC 09, que deveria seguir essas orientações e obrigatoriamente contratar um auditor externo para chancelar essas informações. Então, é o primeiro momento onde, de novo, até agora não tem nenhuma obrigatoriedade, a CVM passa a colocar algum viés de obrigação se a companhia aberta ou decidir por fazer o relato integrado. Então, a situação de hoje, as empresas que eventualmente continuam sendo em caráter voluntário, isso não deve necessariamente mudar para o ambiente de 2022. Essa aqui acho que é uma primeira mensagem importante. A gente vai falar um pouquinho dos reguladores, né, de como a gente tem visto as resoluções dos reguladores. Para o exercício de 31 de dezembro de 2022, a prestação de conta das empresas continuará sendo aí através dos relatórios de sustentabilidade. O que deve ocorrer são dois movimentos, né? Um número maior de empresas preparando essas prestações de contas e um número maior de empresas agora também contratando auditores externos, mesmo que sem a obrigatoriedade de fazer a chancela dessas informações. Porque o que a gente tem visto no mercado é com as empresas com essa preocupação de prestação de conta e se adaptar para tudo que vem do ponto de vista regulatório lá na frente, ela de fato já iniciar a elaboração de algum tipo de prestação de contas e já iniciar assim um processo de prestação de contas aí para o mercado com a chancela dos auditores. Então, paramos no tempo, dezembro de 2020, instrução CVM para as companhias abertas que fossem fazer o relato integrado. Quando a gente adentra para o ano de 2021, a gente tem duas importantes audiências públicas, a do Banco Central e da própria CVM, né? A do Banco Central, através lá do Conselho Monetário Nacional, institui 3 resoluções, onde ela coloca a obrigatoriedade das instituições financeiras, obviamente dependendo do tamanho, já a partir de 2002, de fazer a divulgação dos seus riscos físicos, dos seus riscos regulatórios, ambientais e climáticos na avaliação do seu portfólio de ativos. Então, é o primeiro momento onde você já começa a ter algum tipo de obrigatoriedade para grande parte das instituições financeiras aí a partir desse ano e assim sucessivamente, dependendo do tamanho do banco para os próximos anos. A CVM encerra em dezembro de 2021 a audiência em relação à resolução 59. Então, essa resolução 59, ela basicamente altera algumas questões da 480 e da 481 anteriores e incorpora algumas questões relacionadas ao tema de ESG numa vertente de pratique ou explique. Então, as companhias, a partir de 2023, ao preencher os seus formulários de referência, terão que responder algumas perguntas relacionadas a ESG, se tem relatório de sustentabilidade, se tem qual framework que utiliza, se é submetido para chancela de auditor externo ou não, se tem inventário de emissões de gás de efeito estufa, se tem algum tipo de asseguração e assim por diante, né? Então ela tem que, só que é no viés de pratique ou explique, ou seja, se a companhia aberta eventualmente responder no formulário de referência que não, ela vai ter que incluir
no formulário de referência o porquê que eventualmente não endereçou a alguma questão relacionada lá à parte de ESG. Mas, de novo, eu vou parar aqui e peço desculpas se eu estou sendo repetitivo. Mas a gente ainda não está falando de relatório de sustentabilidade, prestação de contas. Relatório de sustentabilidade para dezembro de 2022, ele deve e irá permanecer da mesma forma como a gente encontra hoje. 2021 a gente tem a finalização dessas audiências públicas do Bacen e da CVM, né, alterando as resoluções, colocando um espectro de divulgações a partir de 2022, dezembro, para as instituições financeiras e para as companhias abertas a partir de 2023. E aí a gente adentra aqui nesse ano de 2022, né, onde a gente tem as audiências públicas da SEC, da IFRAG e do ISSB. Então, a SEC ela encerrou no mês passado a audiência pública, essa sim já colocando um burn bastante importante. A gente ainda não sabe, né, quais vão ser efetivamente as exigências finais ou a regulamentação final, depois de tudo que a SEC compilou de comentários do mercado, mas já colocava uma série de requerimentos aí, tendo clima como fundo, né, como pano de fundo. Aqui tem uma pressão muito grande de investidores, né, do mercado de capitais, aonde a proposição inicial é de que já houvesse uma série de divulgações e reflexos nos financials em relação aí às questões climáticas, né? Então, a audiência pública terminou em junho e a gente não sabe ainda qual vai ser o output. E a gente tem nesse momento, acho que o Coscodé comentou um pouquinho no início, né, o ISSB. Ele é o organismo que foi criado, né? Então a gente teve lá a COP26 em Glasgow em novembro passado, onde o IFRS Foundation faz o lançamento formal do International Sustainability Standard Board, né? O ISSB. Qual vai ser a responsabilidade do ISSB? Esse será o organismo que irá ditar aí os pronunciamentos em relação aos temas de sustentabilidade. Aí o ISSB, em abril, colocou em audiência pública 2 exposure drafts, né, que vocês devem estar acompanhando, que é uma proposição do IFRS S1 e S2, onde ela fala no S1 de uma questão de framework e no S2 uma proposição em relação a divulgações de riscos climáticos, né? Esses exposure drafts, eles estão abertos em audiência pública até o dia 29 de julho, né? Aberto para compilação das informações. E depois disso aí, o IFRS Foundation /ISSB deve fazer a emissão de todos os pronunciamentos, né? Pelo menos desse S1 e S2, em relação ao que vai ser requerido do ponto de vista de divulgação num primeiro momento. Muito provavelmente, né? Aqui, assim, eu estou falando muito provavelmente porque a gente ainda não tem certeza, com waiver de adaptação, da mesma forma como eu comentei, como o Bacen tem feito, como a CVM o fez, nas nossas interações, como a SUSEP também tem feito, né? A SUSEP está para emitir aí o resultado da audiência pública nas próximas semanas. Todos os reguladores, de alguma forma, dando um waiver aí para que as empresas possam efetivamente se adaptar. E nesse momento, né, mesmo nas resoluções de Bacen, de bancos de CVM, do que deve vir de SUSEP e Previc, não há nesse momento a necessidade de se assegurar. Aqui acho que é um ponto importante, né? O relatório de sustentabilidade, como eu falei, a gente entende que vai ser uma tendência de ter um número maior de empresas preparando os relatórios e pedindo para o auditor externo fazer a chancela, mas do ponto de vista do que existe hoje de proposição de resolução, ainda não tem o requerimento de ter asseguração sobre essas informações. E por quê? Quando a gente interagiu via Ibracon com a CVM, com o Banco Central, com a SUSEP, com a Previc, os nossos reguladores eles têm sido bastante receptivos em sentar conosco, contadores, auditores externos, né, que seremos responsáveis por preparar e por auditar, e eles, como reguladores, eles têm sido bastante receptivos no sentido de sentar, conversar, porque não adianta o regulador agora colocar um burn muito grande naquele que vai preparar e naquele que vai auditar, sendo que, de fato, a gente vai necessitar de um tempo para a gente poder entender toda essa agenda, né? Quando a gente olha para informações de ESG, a gente está falando muito de informações não financeiras, com um olhar bastante prospectivo, né? E quando a gente olha o que a gente vinha fazendo até então, enquanto contadores e auditores,
obviamente a gente olha para algumas questões de futuro também quando fala de impairment, essas coisas, mas os financials sempre tiveram um olhar retrospectivo. E a gente passa a lidar com temas agora onde a gente efetivamente tem para olhar para frente. Então, relatório de sustentabilidade, nada deve mudar para o final desse ano. A gente tem no segundo pilar uma série de resoluções nacionais já em vigor, mas com uma agenda dezembro de 2022, 23 e 24. E a gente tem do ponto de vista de international, que obviamente vai ter impacto para a gente, audiências públicas que estão ou em andamento ou que foram encerradas recentemente e que a gente acredita que até o final do ano a gente vai ter aí os 7 de proposições do ponto de vista de divulgações, de requerimentos obrigatórios, né, por parte aí dos reguladores internacionais. E aí, só para finalizar, antes aqui de passar para a Vivi falar um pouquinho desse processo de asseguração, né, visto que nada muda nesse momento, né, o Coscodai comentou um pouquinho, né, na semana retrasada, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a formação do CBPS, né, do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Então, a Fundação CPC fez a proposição da criação do CBPS como um espelho do CPC, no mesmo formato que o ISSB hoje é para o IFRS Foundation, e a ideia é que o CBPS é que vai poder alimentar e fomentar o CPC do ponto de vista de regulamentação do que vem pela frente. Então, o CBPS lá está representado pelo Banco Central, pela Brasca, pelo B3, pelo Ibracon e assim por diante. A gente tem no Ibracon a Daniele Torres e o Leandro Ardito representando o Ibracon dentro desse comitê. Então, esse é um processo bastante importante, porque o CBPS vai poder efetivamente acompanhar, ajudar, acelerar e dar todo o fomento para o CPC para colocar aí as normas em vigor. À medida que a gente tem os debates internacionais, a ideia é que na mesma velocidade a gente tem aqui no Brasil a capacidade de refletir o que vai ser requerido do ponto de vista internacional também no ambiente nosso local. Tá bom? Eu paro por aqui, aí eu passo para a Vivi para falar um pouquinho, já que nada muda, né, Vivi, assim, pelo menos para dezembro de 2022, por enquanto, aí passo para você. Então, tá bom. Bom, e agora passando aqui para a parte de asseguração, a gente trouxe uma pesquisa feita pela IFAC. A IFAC é a Federação Internacional dos Contadores, né? Debaixo da IFAC tem os boards de ética e de auditoria, normas de auditoria, o IWSB, e eles fizeram aí uma pesquisa para mapear como que a adoção, né, desse reporte de informações não financeiras está ocorrendo no mundo inteiro. Então, eles mapearam diversos países em todos os continentes, né? 91% das empresas, acho que eu vou colocar aqui para eu poder enxergar, né, gente? 91% das companhias, elas reportam algum tipo de informação, muitas vezes por meio do relatório de sustentabilidade. Desses 91% que reportam, 51% submetem a algum tipo de asseguração. E desses 51%, 63% são firmas de auditoria que o fazem. Tá? Pode passar para o próximo, que a gente tem mais alguns detalhes. Aqui é um comparativo da adoção no mundo, né? Então, em matérias de, como o próprio Sebastião falou, o GRI, ele é o framework mais antigo e ele é o mais utilizado no mundo, né? Então, a média aqui é de 65%, vocês vejam que o Brasil está acima aqui da média, né? E os Estados Unidos, por exemplo, abaixo. Por quê? Porque os Estados Unidos e, consequentemente, ali o Canadá também, o vizinho, eles adotam o SASB, que foi também um framework ligado ali à própria regulamentação contábil daquela região, né? Então, ali eles utilizam mais o SASB do que o GRI. Pode passar para o próximo. E aqui são outros frameworks também que são adotados. Por exemplo, né, esse SDG são as ODS, né?
No Brasil, muitos relatórios de sustentabilidade também trazem esse link com as ODS. E aí também a preocupação, né? Hoje a gente ouvia muito falar de greenwashing, agora estão falando até de rainbow washing por conta dos quadradinhos coloridos das ODS. Então, tomar bastante cuidado com isso. O Brasil reporta bastante também com relação a isso. TCFD, que está ganhando cada vez mais proeminência por conta das questões climáticas, aí, o ISSB com essa primeira norma focada em riscos climáticos, e também as questões, os princípios aí do Pacto Global. Pode passar, está muito pequeno aqui o slide, mas depois a gente vai disponibilizar a apresentação e tem o link também da pesquisa completa da IFAC. Com relação aí às companhias, né, eles pesquisaram mais de 1.200 companhias, né, que fazem algum tipo de disclosure, né, com relação à ESG, e 51% são asseguradas, né? Essas informações são asseguradas. Esse número cai para 44% quando excluem ali os países europeus, porque eles já estão realmente em um grau de maturidade maior, né? Pode passar para o próximo. Aqui a gente traz também um pouco com relação à adoção da norma, né? Qual que é a norma utilizada para esses processos de asseguração? Na maior parte das vezes é a própria ISAE 3000, né? Que aqui no Brasil é a NBCTO 3000. A 3410 também, ela é bastante utilizada, né, nas questões dos inventários de gases do efeito estufa. Essa norma, a gente ainda não tem a correspondente aqui no Brasil, mas no IBRACON nós estamos avaliando também para tê-la. E depois tem outros frameworks aqui nessa barra cinza, né, que também são utilizados. E a maior parte deles ali é a ISO, né, 14000, ou o Accountability Standard da AS1000 ali. No Brasil, porque depois eles fizeram essa pesquisa, eles trazem um retrato de cada uma dos países pesquisados, né? No Brasil, o relatório de sustentabilidade é a forma mais comum, né, mais utilizada para divulgação desse tipo de informação, com 46%, e o relato integrado vem em seguida ali com 36%. Como o Sebastião falou, né, as companhias abertas que decidirem em caráter voluntário reportar, né, fazer o relato dessas informações por meio do relato integrado, ele tem que ser submetido a um processo de asseguração limitado. E o mais utilizado no Brasil é o GRI, seguido aqui das ODS, né, com 82%. A maior parte dos processos de asseguração, eles são feitos com base na NBCTO 3000 e tem também a questão do processo de ser uma asseguração limitada ou razoável. No mundo inteiro, a mais comum é limitada. Recentemente, nós fizemos um comunicado técnico no IBRACON com base no guidance emitido pelo IWSB, que utiliza, na verdade, o framework, né, a norma da 3000, enfatizando essa questão de que, pelo fato de não estarmos ainda num nível maduro de reporte dessas informações, que a recomendação é que se siga numa asseguração limitada. Qual que é a ideia também do IWSB daqui para frente, né? Ele tem acompanhado a agenda, eles fazem diversas conversas com o próprio ISSB também, e acredita-se que a 3000 ela será, né, ela e continuará sendo um standard guarda-chuva, né? E debaixo desse guarda-chuva vão entrar também normas de auditoria específicas para validação de algumas informações. Como tem a 3410, provavelmente vai ter uma 3000 series aí de diversos temas relacionados. Então, o IWSB já tem um grupo de trabalho formado, ele tem feito diversas conversas, roundtables, para fazer o levantamento das questões que são
mais urgentes, né, que os auditores têm mais dúvida, e eu posso até adiantar aqui que a questão da materialidade é uma delas, né? A gente ouve dupla materialidade, como que eu vou fazer, como que eu vou definir a minha materialidade se na maior parte das vezes não é uma questão quantitativa, mas sim qualitativa. Então, os auditores têm bastante dúvida com relação a isso. Se ele pode, por exemplo, assegurar parte da informação que está sendo divulgada ou se tem que ser o relatório como um todo. Enfim, são diversos pontos que eles estão mapeando para colocar e evoluir aí com a 3000 também, Series, né? E outro ponto importante que eu acho que a gente também pode tratar é com as nossas normas de auditoria, né, as ISAs, as NBCTAs, dentro do contexto da auditoria das demonstrações contábeis, né? Então, a gente tem diversas normas de auditoria que se relacionam com essas questões climáticas, por exemplo, né? Então, a gente tem que considerar a própria 315, né, de avaliação de riscos, ela foi recentemente revisada, então a gente tem que considerar isso, o próprio IASB também, né, ele emitiu guidance com relação a isso, e o IWSB também emitiu fazendo esse link, né, com as normas de auditoria. Então a gente pode falar um pouquinho da 315, né, na questão da avaliação do modelo de negócio, dos fatores de risco daquela indústria ou fatores até regulatórios que o Sebastião vai voltar um pouquinho aqui para tratar talvez um pouco mais detalhadamente do que está por vir. Depois tem a questão da nossa materialidade também, né, que a gente tem que considerar esse tipo de fatores também na determinação da materialidade, conforme requerido pela 320, a própria 540 na avaliação ali, né, das estimativas. E, então, assim, nas próprias normas de auditoria, nas ISAs que a gente usa hoje, esses assuntos também estão permeados e também têm que ser avaliados e objeto de atenção por parte dos auditores. E o último ponto que eu gostaria de trazer aqui é com relação a outros tipos de trabalho, né? Então, a gente está falando de auditoria das demonstrações contábeis, onde a gente usa as ISAs, as NBCTAs, auditoria e asseguração desse relato integrado, desse relatório de sustentabilidade, onde a gente usa 3000, mas muitas vezes também existe uma oportunidade grande para nós, auditores, em fazer outros tipos de trabalho utilizando procedimentos pré-acordados, por exemplo, que é a norma a 4400, né? Então, existem já empresas que, em caráter voluntário, elas estão firmando diversos acordos, diversos compromissos públicos, que eles têm também que ser objeto de algum tipo de verificação. E muitas vezes a gente tem que utilizar a 4400. Então, o IBRACON, ali, a Adriana, o Sebastião, a gente faz diversas reuniões com os entes regulatórios para explicar a diferença das normas e como elas podem ser utilizadas, mas também é o nosso papel, né, como auditores, de muitas vezes educar os clientes, as demandas que chegam para a gente poder prestar esse tipo de serviço também. Acho que é isso. Não, excelente, Vivi. Eu vi que alguns comentários aqui no chat de quem não estava enxergando a apresentação é que a gente acho que tirou mesmo, até porque a continuidade da apresentação era para falar um pouquinho das resoluções lá do Banco Central, tal, da CVM, que eu já tinha adiantado um pouquinho no início. De novo, acho que não é o propósito, não. A gente vai dividir os materiais, de super fácil consulta, seja na CVM, no próprio Bacen, né? Eu vi aqui no chat comentários sobre o SUSEP, eu acho que eu falei durante a minha apresentação, o SUSEP fechou a audiência pública e deve soltar nos próximos dias aí a toda a regulamentação. E a ANS, a gente vai interagir via Ibracon com eles para entender o que eles devem efetivamente demandar. A gente teve uma reunião com o Previc também, Previc está numa vertente um pouquinho mais de aguardo, né? Até para colocar eventualmente aí essa questão de audiência pública. Então, o que a gente tem é Bacen CVM já em vigor, a gente tem a SUSEP que deve emitir aí nos próximos dias ou semanas, e a gente tem Previc, a ANS aí, que a gente precisa ainda interagir para entender o que efetivamente eles estão demandando, tá?
Dri, eu acho Acho que que uma a gente vai pergunta fazer. importante aqui, Sebastião, que Aham. As apareceu companhias também. fechadas, né? O que tá também o que tem para as companhias fechadas? Eu acho que essa é uma pergunta importante. O que está por vir aí? Se tem alguma regulamentação, alguma coisa específica? A minha reação e resposta seria de novo: se você não tem os requerimentos enquanto companhia aberta, né, que é diferente, por exemplo, a 59, ela cobre no formulário de referência para as companhias abertas, né? Eu entendo que ele vai entrar talvez no fluxo regulatório do que vai vir para frente, do ponto de vista de SSB, do ponto de vista de CDPS, né? Assim, não, você não tem hoje a obrigatoriedade de seguir enquanto não companhia aberta. Às vezes não tem a obrigatoriedade, né, regulatória, mas tem a obrigatoriedade por demanda do mercado, né, que é o que a gente mais vê. Né? Então, existem hoje algumas indústrias né, tomaram a frente e começaram a reportar de maneira pioneira, e aí o mercado daquela indústria ele tem que seguir, porque senão ele fica de fora. E também hoje existem muitos bancos, muitos fundos, né, que eles estão olhando para essas questões e estão fornecendo empréstimos com taxas diferenciadas para aquelas empresas que reportam isso. Então, existe uma demanda, inclusive para empresas de menor porte, para que elas façam, né? Não é só para companhia aberta, não é só para empresa grande, não é só para empresas que tenham riscos ligados ao meio ambiente, é para todo mundo realmente, né? E uma pergunta aqui que também apareceu é com relação aos conhecimentos, né, que os profissionais têm que ter. Eu acho que esse webinar é exatamente para dar esse pontapé inicial. Daí a importância que a Adriana comentou de responder a pesquisa para a gente entender quais são as principais demandas aí do nosso público, para que a gente possa trazer os próximos webinars também mais direcionados. Mas eu acho que entender um pouco do contexto, do histórico, o momento que a gente está aí, para onde a gente está indo, é bastante importante. E acompanhar, né? Porque nós no Ibracon, nós temos a responsabilidade aí de adotar as normas internacionais de auditoria. No Brasil, adota as normas internacionais de contabilidade com o CPC e vai adotar as normas de sustentabilidade com o CDPS. Então, acompanhando esse movimento, com certeza vocês estarão por dentro de tudo que está acontecendo, né? Vivi, eu acho que essa é uma mensagem bastante importante, se eu puder reforçar, né? Porque eu compreendo, né, a agonia que nós ficamos em relação ao turbilhão de informações que a gente tem recebido em torno dessa agenda, né? E sai um pouquinho da nossa área de conforto, né? Não é a melhor palavra, mas até então, como eu falei, a gente está acostumado a ver lá informações financeiras, históricas para trás, um pouco mais de cara crachá, lógico que com um certo uso de julgamento profissional nas nossas decisões, mas quando a gente fala de agenda de ESG, acho que tem uma amplitude maior de informações não financeiras, do uso desse julgamento, de contar com especialistas, né, para técnicas e para temas específicos. Mas acho que a sugestão aqui, eu já falei isso em outros fóruns também, nós vamos ter que estudar. Nós vamos ter que voltar para as salas de aulas, nós vamos ter que participar de seminários, nós vamos ter que participar de workshop, nós vamos ter que ler, nós vamos ter que ser curioso, porque nós, contadores e auditores externos, nós temos um papel muito relevante à frente. Porque, assim como somos para o mercado de capitais em relação aos financials, às demonstrações financeiras, seremos nós no futuro os responsáveis por pegar todo esse arcabouço de pronunciamento, de regulamentação, e o contador na vertente do preparador e o auditor externo na vertente de chancelar essas informações. Então, se a gente não entender que nós vamos precisar conhecer o assunto, de novo, lógico que para alguns temas muito específicos a gente vai ter o especialista, como a gente o tem mesmo hoje no trabalho de auditoria,
Mas eu não imagino, né? E até para que o contador e o auditor continue sendo relevante no futuro, eu não imagino que a gente tenha um contador, um auditor externo sem conhecimento até a página 5 dessa temática, né? Porque imagina você assinar uma demonstração financeira, ou imagina você assinar um parecer de auditoria sem você conhecer pelo menos até a página 5 do assunto. Então, nós não temos outra alternativa. Se nós quisermos continuar sendo relevantes no futuro, enquanto profissão de contador e auditor externo, estudar, ser curioso, participar de eventos e assim por diante. A parte boa disso tudo, né? E eu também tenho falado isso em alguns fóruns, a gente pelo menos parte do nível de conhecimento muito equiparado, porque mesmo aqueles profissionais que já trabalhavam com temas de sustentabilidade anteriormente, por conta de toda a novidade de vários assuntos, agenda de descarbonização, todo esse viés regulatório, lógico, eles já lidam com o tema, vão ter um pouquinho mais de facilidade, sabem o que estão falando, mas para nós não vai ser diferente, né? O nosso ponto de partida em relação a onde a gente vai precisar chegar do ponto de vista de conhecimento, eu entendo que não há muito gap, muita diferença que a gente não consiga preencher se não formos curiosos, estudar e assim por diante. Excelente. Tem uma pergunta aqui, Vivi, acho que se você puder tentar, não sei se a gente consegue também dar uma resposta de bate-pronto, sobre sociedade de economia mista, né, que está sujeita à Lei 13.303, se é requerido ter asseguração dos relatórios integrados, de sustentabilidade, acho que ser relato integrado aí não tem jeito se for companhia aberta, né? Mas e se seria limitado ou razoável? Eu acho que pelo menos um pouquinho, se explicar um pouquinho da questão de limitado e razoável, esse contexto acho que é legal, né? A asseguração limitada e razoável, a 3.000, ela prevê as duas formas de asseguração, né? Só que para você fazer uma asseguração razoável, que é o que a gente faz na auditoria das demonstrações contábeis, por exemplo, você precisa fazer todo o entendimento do ambiente de controle interno, você precisa testar os principais controles que estão relacionados à sua avaliação de risco. Então, você precisa ter uma evidência de auditoria ali muito mais robusta do que numa asseguração limitada. O processo de asseguração limitada, você faz o entendimento, mas você não precisa descer ali no nível do detalhe de entender e testar o controle. Então, como a gente sabe que muitas empresas estão começando esse processo de reporte, os controles não estão maduros, né? E nos nossos exames, nos nossos trabalhos de asseguração limitada, a gente ainda identifica muitas falhas no processo de reporte, porque a informação ela vem de diversas fontes, a pessoa que está escrevendo não necessariamente ela é da empresa, às vezes ela é um terceiro contratado, então ela também não tem conhecimento, né, de como as coisas funcionam. Então, o processo de asseguração limitada, ele é o mais indicado para começar, né? Eu acho que a gente vai depois evoluir para um processo de asseguração razoável, na medida também que as informações contábeis e não financeiras, elas estão cada vez mais tentando sair juntas, né? Porque isso também é uma mudança importante. Antigamente, você tem as datas de reporte das informações financeiras, mas as informações de sustentabilidade, elas vinham muito tempo depois. E agora as empresas estão tentando trazer essa agenda para que seja divulgado em conjunto. Teve uma outra pergunta aqui que também falou a respeito disso, né, da 720, né, que tem aquele nosso parágrafo no relatório do auditor, onde a gente tem que fazer a leitura de outras informações que são divulgadas em conjunto. Então, assim, é claro, a gente não está dando nenhum tipo de asseguração nessas outras informações, mas a leitura ela é importante, né? Porque ali também você pode ter indicativos de coisas que deveriam estar constando nas demonstrações contábeis e que não estão. Acho que é por aí, conseguir. Muito obrigada. Eu só não lembro de cabeça, Vivi, juro mesmo, se na lei das estatais tem o requerimento da obrigatoriedade de asseguração. Eu tenho certeza que tem a obrigatoriedade de elaborar o relatório, mas eu não me lembro de cabeça se tem também a obrigatoriedade de contratar um auditor externo para fazer a asseguração. Precisaria voltar. Que eu saiba, não, Sebastião. Que eu saiba, não. De reportar.
Mas deixa eu aproveitar para dar alguns lembretes aqui institucionais. A conferência do Ibracon, as inscrições estão abertas, vai ser no dia 24 e 25 de outubro, o link o pessoal vai colocar aqui no chat. Queria convidar vocês para seguir o Ibracon no Instagram, nós estamos agora no Instagram também. Queria convidar vocês para ouvir o Ibracast, que saiu já o terceiro Nosso episódio. podcast. O nosso podcast, já saiu o terceiro episódio, falando sobre felicidade corporativa, então já são 3 episódios, bem interessante, legal, rapidinho. E, bom, também seguir nas outras mídias sociais, né? A gente tem já o LinkedIn e outras mídias que a gente já estava atuando, né? Agora, só também, Sebastião, aproveitando, e eu acho que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do protagonismo, assim, né, do auditor, porque acho que até você falou um pouquinho sobre a 720 e a leitura das outras informações, né, e tem um comentário aqui falando assim, poxa vida, muita coisa parece demasiadamente otimista, né? Então, até que ponto a gente consegue, ou como auditor, conseguir fazer uma avaliação melhor, né? Eu acho que é nessa linha, assim, que eu queria uns comentários de vocês um pouquinho. Tá bom, Vivi, se você deixar assim, eu não sei a resposta de bate-pronto, sabe, Dri? Mas o ponto para mim é o seguinte: nós, enquanto auditores, quando a gente olha para a estrutura, né, do parecer, nós temos a responsabilidade, com base nas normas de auditoria, falar se aquelas informações estão materialmente adequadas ou não e se representam posição financeira, patrimonial da empresa e todos os reflexos e divulgações. Nesse contexto de conceito, para mim não foge. Nós vamos ter a responsabilidade no futuro de chancelar esse set de informações que vai ter todo um driver regulatório para frente, né? Então, falar de protagonismo nesse momento, assim, eu acho que é um pouco difícil porque a gente ainda não sabe efetivamente aquilo que vai vir de norma e de requerimento para frente. O que a gente já sabe de antemão pela experiência é que vem sim uma série de informações não financeiras e que exigem sim um julgamento profissional mais aprofundado ou algum conhecimento técnico, e que do ponto de vista de conceito, quando eu olho para o relatório responsabilidade, aquele parágrafo, responsabilidade da administração e depois a responsabilidade dos auditores independentes, não tem como fugir disso. Nós vamos ter a responsabilidade de falar se o set daquilo que está sendo divulgado, se está materialmente adequado ou não. É isso mesmo, eu acho que é uma evolução da nossa profissão também, eu acho que é uma demanda que a gente tem que atender. Existe aí a responsabilidade dos preparadores, né, no atendimento dessa necessidade de reporte, porque realmente tem uma necessidade do mercado, né, investidores estão buscando ter essas outras informações, e nós, como profissionais aí da contabilidade, como auditores, a gente tem que realmente garantir da confiabilidade nessas informações. Então, claro que não é um processo simples, muitas vezes a gente tem que envolver outros especialistas, né? Então, eu acho que essa é uma coisa também bastante importante que enriquece, né, o nosso conhecimento, porque você tem equipes multidisciplinares, de fato, ali, formadas por diversas competências, né, na hora que você tem que validar determinadas informações que você não sabe. Então, eu acho que existe uma oportunidade para a gente poder evoluir com isso, não tem que ter medo, tem que ter paciência, né? Paciência para aprender. As próprias empresas também que estão nesse processo de reportar, não querer dar um passo maior do que a perna, né? Realmente ter essa questão da transparência, que isso está cada vez mais sendo cobrada, né? Os próprios relatórios de auditoria, a gente vê como o nosso relatório mudou, né? A gente coloca os PAs, existem discussões para a gente colocar outras questões relacionadas a going concern, relacionadas à fraude. Então, a transparência ela é muito importante em todos quem pratica ali, quem está nesse mercado, né?
Eu coloquei o link da pesquisa, tá, Adri? Da IFAC aqui, quem quiser depois. O link da pesquisa da IFAC, né, Vivi? Também tem a circular do Bracon que fala sobre as questões, né, de divulgação climática. Então, nós temos uma circular de 2021, final de 2021, se não me engano, não vou lembrar, que está falando um pouquinho sobre a atuação do auditor nas questões de divulgação, né, de riscos climáticos. Então, a gente também já tem lá traz um pouco do guia de como atuar, né, ou de como poder agir nessa seara, né. Odri, acho que aqui no finalzinho a Ana Paula e o Urbano precisam compilar o que a turma quer ver nos próximos webinars, né? A gente precisa, a gente queria, você pode colocar, nós queríamos colocar a pesquisa, né? Na verdade, o quiz, e também queríamos dar um tempinho para o pessoal, preencher a pesquisa de satisfação do próprio webinar, né? Então, eu queria só, se vocês puderem fazer umas considerações finais enquanto o pessoal vai preenchendo. Eu vou deixar as ladies first. Então, tá bom. Não, agradecer aqui o espaço, acho que é um tema importante e eu fico bastante entusiasmada em falar disso, porque eu acredito que para a nossa profissão também é uma forma de atrair os jovens, né, que estão preocupados com o mundo, né, de uma maneira mais abrangente, realmente. Então, eu acho que é importante a gente falar disso, a gente está acompanhando todo o desenvolvimento desse processo regulatório, desse processo de novas normas, para que a gente possa ter bons profissionais aí fazendo esse trabalho no futuro. Isso aí, Vivi. Eu vou na mesma linha. Agradecer, né? Acho que já colocar o Ibracon aqui à disposição como uma fonte e um provedor de informações. Obviamente, a gente não vai saber responder tudo, né? Como eu disse, todos nós estamos aprendendo e acho que esse é o lado bacana dessa agenda de ESG, de nos permitir aí de a gente se desafiar, de a gente ter que correr atrás, estudar e aí sim sermos aí o disseminador desse conhecimento e dessa divisão de conhecimento para que a gente acerte lá na frente, para que a gente não tenha greenwashing, social washing do ponto de vista das empresas e que a gente não tenha eventualmente erro nas informações daqueles contadores que o vão preparar e dos auditores externos que vão chancelar, né? Então, acho que esse quiz ele aqui é bastante importante, que a gente quer escutar de vocês o que a gente vai ter aí, o que vocês gostariam de ter um debate mais aprofundado em relação a alguns desses temas, né? Então, super obrigado aí, Adri, Coscodai, Vivi, por dividir o painel aí de forma tão brilhante. Coscodai, por favor. Não vou gastar muito tempo, não, só dar um muito obrigado a todos que estão aqui, que participaram desse evento. A participação que eu estou vendo intensa aqui, respondendo e tal, e nos preparando até com perguntas aqui que visam planejar os próximos eventos, né? Então, acho que esse é um encontro muito bacana de troca de informações e fiquem bem. Um grande abraço a todos. Obrigado. Adri, a gente consegue ver ao vivo aí? Vamos ver a sondagem. Vamos lá. Isso que eu ia perguntar. Vamos ver a sondagem aqui. A gente tem a maioria quer ouvir sobre comunicado técnico ou carbono. Então, nós vamos ter. Carbono ainda está ganhando. Né? E tem aprofundamento também das regulamentações também. Deu bastante 15 pessoas. Legal. Aprofundamento das regulamentações. A gente tem carbono e o comunicado técnico. Então, acho que vai ser legal. Nós estamos aí uma lição de casa sobre o tema. O aprofundamento das novas regulamentações é um desafio, né? Porque está toda hora mudando. E pode deixar que nós vamos trabalhar nessa agenda aí para trazer para vocês nos próximos webinars relacionados à sustentabilidade ESG. Agradeço a todos mais uma vez. O vídeo vai estar lá disponível. Sigam a gente nas redes sociais. Ibracon, confiança que forma, informa e transforma. Obrigada.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.